Olá, para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz Carlos e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma prática que é muito comum, não só entre professores, mas principalmente com os alunos. Alguns professores até usam dessa prática para facilitar o aprendizado e a resolução de algumas equações, e aí a maioria dos alunos acaba usando isso, que é o tal do passa para lá na hora de resolver uma equação. Bom, basicamente a ideia é o seguinte: na hora de resolver uma equação, muitos alunos e alguns professores também fazem isso, bom, para resolver uma equação, eu quero encontrar o x que satisfaz a equação. E para encontrar o x, então eu tenho que isolar o x, ou seja, deixar o x de um lado e passar para lá todo o resto. Então, nisso, como é que ficaria uma equação como essa? 3x igual a 19, e aqui o 4 é positivo, passa para lá, negativo, 3x igual a 15. Bom, até aqui muita gente fala: professor, mas eu faço isso, sempre deu certo, não tem problema nenhum, ok? O problema é o seguinte: muita gente acaba mecanizando isso sem saber o que é que está por trás, o que é que realmente está acontecendo. E qual é a consequência disso? Em alguns outros momentos, inconscientemente, acaba errando. Por que acaba errando? Por exemplo, o 3 passa para lá. Se o cara pensa que passa para lá, troca o sinal, aqui o 4 é positivo, passa para lá, troca o sinal, fica negativo, ele vai pensar que, bom, o 3 está aqui, ele é positivo, ele passa para lá negativo, Na verdade, não é exatamente isso que acontece. Alguns pensam: não, professor, mas eu sei que quando é multiplicação ele não troca o sinal, mas você sabe o porquê? É essa a nossa discussão de hoje. É isso que nós vamos conversar sobre o que é que acontece e qual é a maneira correta de se pensar na hora de resolver uma equação, ok? Vamos resolver agora essa equação da maneira correta, O tal do passa para lá até pode dar resultados, mas ele traz embutido alguns problemas, E o principal problema é não saber exatamente o que é que você está fazendo quando você passa para lá, tá joia? Então, o que é que está acontecendo é o seguinte: olha só. Na escola, com certeza, a sua professora, desde lá do Fundamental 1, já começou a te mostrar como resolver uma equação como essa, e eu tenho certeza que ela te falou certinho, corretamente, que você às vezes já esqueceu isso, Já faz algum tempo, às vezes, e já esqueceu o que ela falou. Ela disse o seguinte: tudo que você tem desse lado, certo? Para ficar igual a esse, tudo que você vai fazer de um lado, você faz do outro. A ideia básica, para você entender, porque a ideia básica que está por trás disso aqui é o seguinte: isso aqui, na verdade, se você parar para analisar, não é igual a isso, porque aqui tem x, aqui não tem, aqui tem 3 ou 4, aqui não, aqui tem 19, aqui não tem. Então, o que significa essa igualdade? A igualdade é o seguinte: isso aqui é uma expressão que expressa uma quantidade, e esta quantidade é a mesma que eu tenho expressa deste outro lado. Então, isso é uma igualdade de quantidades, certo? Então, se a quantidade que eu tenho do lado de cá é igual à quantidade que eu tenho do lado de cá, para manter a igualdade, tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro, como se fosse uma balança, certo? Então, se eu tenho uma balança, a quantia que eu tenho aqui é igual à quantia que eu tenho aqui, elas estão em equilíbrio, são iguais. Se eu acrescentar algo deste lado, para manter a igualdade, eu tenho que acrescentar algo desse lado. Se eu subtrair deste, eu tenho que subtrair a mesma quantia deste lado. Se eu dobrar, ou seja, multiplicar por 2 esse lado, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro. Se eu dividir a metade por 2, a metade, esse lado, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Ou seja, tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Eu falei só das operações básicas, as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas isso não serve só para isso, serve para outras operações, como nós vamos ver mais para frente, ok? Então, olha só. Se esse cara é igual a esse, se eu tenho 4 somando, ou seja, a operação de adição, eu tenho que agora tirar ele. Então, eu tenho que fazer o quê? Subtrair 4 dos dois lados, ok? Então, o que eu fiz aqui? A operação inversa desta aqui, ok? Então, do lado esquerdo, eu tenho o quê?
você está somando 4, né? Acrescentando 4 e depois você está subtraindo 4, ou seja, tirando 4. Sobra o quê? 3x. E do outro lado, sobrou o quê? Eu não vou fazer essa conta ainda. Ó. Olha só, o que sobrou? Sobrou menos 4. Então, na verdade, o 4 que estava desse lado, ele veio parar do lado de cá, se você for pensar, passou para lá e ele trocou o sinal? Não! O 4 continua positivo. O que trocou foi o quê? A operação matemática, que agora é a subtração, que é a operação inversa que tenho aqui. Ó. Se aqui é uma adição, o 4 vem para cá com a operação inversa, que é a subtração. Bom, alguns falam assim, professor, mas qual é o problema disso? O problema disso é que quando você passa para lá e troca o sinal, você pensa que é o sinal do número. E aí você pensa, se o número é positivo, ele passa para lá, negativo, certo? E aí você acaba vendo, como eu vejo muito em prova, pequenos absurdos como esse aqui, ó. 2x igual a 0, então x igual a menos 2. Eu cansei de ver esse tipo de coisa, exatamente, mas muitos parecidos com isso, né? Onde o cara fez o quê? Passou para lá e trocou o sinal, tá joia? Esse tipo de raciocínio é muito comum. Já aconteceu também coisas do tipo, né? 3x igual a 1, x igual a 1 sobre menos 3. Passou para lá e trocou o sinal. Ah, professor, mas eu não cometo esse tipo de erro. Você não comete, mas pode vir a cometer outros do mesmo tipo, tá joia? O problema, então, é você fazer uma prática, realizar uma prática sem saber o que é que está por trás dela. E o que é que está por trás dessa prática de passar para lá? Não é trocar o sinal, é trocar a operação matemática, ok? Então, se o 4 está aqui com a operação de adição, ele vem para o lado de cá com a operação de subtração, que é a operação inversa da adição. Então, agora, só para continuar, 3x igual a, aqui vai dar 15. E aí x igual a, olha só, eu tenho que tirar esse cara daqui. Ele vai passar para lá com a operação inversa, não troca o sinal, continua positivo e a operação inversa da multiplicação é a divisão. Agora vamos lá. Por que mesmo? Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então eu vou dividir este lado por 3. Eu divido esse lado por 3 também, certo? E aí 3 dividido por 3 dá 1, certo? Então aqui eu tenho 1 vezes x, que é x. E do lado de cá, eu fico com a divisão. Então, o 3 estava aqui multiplicando, veio parar do lado de cá com a divisão, tá certo? Então, aí você termina a equação com x igual a 5. Então, resumindo, tá? Quando você resolve uma equação, tudo que você vai fazer de um lado, você tem que fazer do outro lado. Se você faz o passa para lá, mas com isso em mente, você está diminuindo muito, minimizando muito a chance de erro, tá joia? Então, o meu objetivo neste vídeo é esse, fazer com que você diminua a chance de cometer erros bobos como este, tá certo? Então, não se esqueça disso. Para resolver uma equação, tudo que você faz para isolar, né, o x, tudo que você vai fazer de um lado, você vai fazer do outro. Então, passa para lá com a operação inversa, tá? Mas mesmo esse passa para lá com a operação inversa, ainda assim pode ter um probleminha, tá? Mas isso eu vou discutir no próximo vídeo, ok? Se você gostou desse vídeo, espero que você tenha curtido, espero que você tenha aprendido um pouquinho mais, mesmo que você não tivesse tido esse tipo de erro, tá? Mas entendido o que é que acontece, o que é que está por trás de tudo isso. Se você gostou, curte aí, compartilhe se você quiser, assine o canal, clica aí no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, ok? Abraço!